Vamos apresentar hoje, aqui na Clínica OrtoCenter, nosso centro de treinamento, em que estamos hoje aqui realizando um procedimento por via endoscópica, que é justamente a visualização, através do vídeo, de estruturas anatômicas da coluna lombar, que é o pedículo, o processo articular, raiz espinhal, o disco intervertebral. Mas, antes de tudo, vamos apresentar aqui um instrumental que nós necessitamos para realizar esse procedimento. Sem dúvida nenhuma, é sempre importante nós comentarmos a necessidade de um hospital adequado, material adequado. Isso é fundamental, ou seja, não existe improvisação nos procedimentos por vídeo. Não só no vídeo para a coluna vertebral, como nas artroscopias, como diversos outros procedimentos por vídeo dentro da cirurgia geral, né? Então, aqui é uma mesa de instrumental, um instrumental básico, em que nós temos algumas pinças, que são tesouras, são instrumentais para introdução do nosso endoscópio. E aqui nós temos uma peça anatômica em que está disposto a coluna vertebral em perfil, em que nós temos as vértebras L1, 2, 3, 4 e 5. Entre uma vértebra e outra, nós temos o disco intervertebral. E dentro de toda essa estrutura protegida por osso, nós temos a medula espinhal e as raízes que saem entre uma vértebra e outra, durante todo o trajeto da coluna lombar. Naturalmente, devido a essa íntima relação anatômica entre a estrutura nervosa e a estrutura óssea, aparecem algumas vezes a compressão ou da raiz espinhal ou de estruturas localizadas dentro do canal central vertebral. Sendo que a mais badalada hoje em dia, sem dúvida nenhuma, é a hérnia de disco, em que eu vou mostrar exatamente a vocês onde é que está. Essa bolinha vermelha é uma hérnia de disco lateral, foraminal, na região de L4, L5. Então, o que nós abordamos com a endoscopia? Primeiramente, o mais importante de tudo é o exame físico do paciente. Não é isso, Edward? Lógico. Estamos aqui com o Edward, mostrando a vocês o procedimento endoscópico. É justamente o exame físico. O exame físico nós temos que determinar com muita precisão, né? Como é que é? A tríade, a raiz que dói, não é isso? A gente tem que examinar o paciente, ver o dermatomudidor, né, para descobrir qual a raiz que dói, né? Sabendo a raiz que dói, a gente já sabe qual é o alvo que a gente tem que seguir. E daí nós vamos pedir a ressonância magnética nuclear para confirmarmos, porque muitas das vezes, principalmente o paciente idoso, né, Edward, nós encontramos comprometimento radicular em diversos níveis diferentes. E nós temos que escolher com precisão qual que está causando maior sintomatologia naquele momento. E é aí que nós vamos tratar. E com isso, na ressonância magnética, vamos mostrar a ressonância ali, Edward? Nós temos um caso aqui no laptop, em que na vértebra de L4, L5, mostrando com o mouse... L4, L5. L4, L5, não é isso? Isso. L4, L5. Alterações degenerativas avançadas, uma hérnia de disco, em que coincide na ressonância magnética com essa linha amarela traçada. Na verdade, essa hérnia de disco é essa aqui, ó. Essa hérnia o disco herniou para dentro do canal vertebral, que esse aqui é azul, o branquinho, e aqui é a medula, né, as raízes passando, e a hérnia saiu, e é uma hérnia que migrou cefálica, né, ascendente. Ascendente. Né? Então, isso aí, aqui é nosso alvo, que parece ser, junto com o exame físico, a gente conseguiu determinar essa é a região que nós vamos abordar. Exatamente. Região de L4 e L5, embora existam outros tipos, outras compressões, aqui, tanto acima quanto abaixo. E abaixo também. Por isso, dentro da endoscopia, nós temos que determinar qual raiz que dói. Número 2, qual a metodologia cirúrgica mais adequada para a descompressão daquela raiz. E onde está a compressão, né? Exatamente. Qual a maneira mais fácil de nós encontrarmos essa hérnia discal? Porque existem algumas vias de acesso. Via de acesso interlaminar, que é justamente o acesso
entre uma lâmina e outra da vértebra. Temos aqui no acesso interlaminar em L4 e L5, aqui L3 e L4, que nós vamos abordar as estruturas anatômicas entre uma lâmina e outra. Existem outras patologias na coluna lombar que nós podemos abordar por via foraminal, por dentro do forame. Nós chamamos de acesso foraminal. E nós vamos encontrar dentro dessa região, né, o que nós chamamos de pedículo, bem aqui, e o processo articular. Quando nós entramos por via foraminal, nós vamos mostrar aqui na peça de borracha, nós buscamos sempre o J, que é essa região de segurança dentro da endoscopia. E vocês conseguem entender que sempre estamos fugindo da raiz espinhal. É isso? Isso. O J é... Então, o J é aqui, ó. J. Tá vendo? Nós sempre fugimos nessa via de acesso da raiz espinhal. Nosso objetivo é exatamente onde é que eu estou com essa agulha. Observe com muita atenção a íntima relação anatômica que existe do forame com a raiz espinhal. Por isso nós sempre chamamos a atenção da necessidade de material de qualidade, médicos treinados para esse objetivo, além do conhecimento da anamnese e da ressonância. Todo caso tem que estar dentro da cabeça do cirurgião para o maior sucesso. Então vamos mostrar aqui, Edward. No vídeo, nós realizamos uma série de medidas na ressonância magnética para determinarmos... Presta a reguinha. Aqui dá para ver certinho, aqui a hérniazinha vermelhinha aqui, e ela está fechando o J, tá vendo? E ali no vídeo, se conseguir botar o vídeo ali, esse branquinho aqui é a hérnia no J, olha o J aqui, ó. Vocês estão olhando exatamente isso aqui. Olha o J ali, ó. Tá vendo? Aqui a pontinha do J. E aqui a perninha dele, né? E aqui, esse branquinho aqui na frente, uma pinça, por favor. Vou mostrar exatamente onde é que ele está. Uma ótica aqui, material real aqui, ó. E a hérnia disco vermelhinha ali que está na mão do Renato. Aqui a hérnia. Deixa eu ligar aqui a água. Abrindo a água. Ligando o soro. Olha lá, o J aqui em cima. O J aqui, olha. Aqui em cima. J. E aqui a hérnia de E aqui a hérnia. Aqui a em hérnia. vermelhinho. E lá na peça está com a cor branca. Está aqui, ó. Em que ele está retirando agora a hérnia discal. Exatamente nesse ponto. Tá vendo? Observem com muita atenção como as estruturas são pequenas. Nós estamos falando aí, que vocês estão olhando, mais ou menos todo de meio centímetro. Nós temos mais ou menos 1 centímetro quadrado de área. 1 centímetro. Né? E a raiz passando juntinho aqui, olha. A raiz passa aqui e ele está exatamente com a cânula protegendo a raiz. Tem outra cânula aí? Que a raiz sai daqui do lado, ó. Nessa cânula aqui, ó. Ele está exatamente aqui, ó, com essa cânula. Ele está olhando isso aqui, ó. Ele protegeu a raiz, está protegendo a raiz e está com a cânula nessa posição. Ou seja, a cânula protege a raiz, por isso nós não estamos vendo a raiz espinhal naquela peça, dentro do vídeo, porque está sendo protegido por esse instrumento que é a cânula de trabalho. E a ótica, material de vídeo, corre por dentro dessa cânula. Então chegamos ao objetivo ali, que é justamente a visualização de todo o J, que é o processo articular. Está entendendo, Carol? Sim. O J ali. Então, por isso que muitas das vezes, quando você olha a cirurgia, você já acompanha algumas cirurgias, você parece que não está entendendo nada, não é isso? Sim. Você não entende nada. Exatamente porque nós buscamos a anatomia. Nós gastamos bastante tempo para enxergarmos o J. Enxergou o J, depois de uns 15, 20 minutos de cirurgia, a gente dá aquela descansada e para a gente acabou a cirurgia, quando na realidade está tudo começando. Porque nós temos a segurança absoluta que nós estamos com a hérnia no fundo, à esquerda nós temos a raiz espinhal protegida por essa cânula, de maneira que não existe a possibilidade de alguma lesão na raiz espinhal. E daí normalmente nós seguimos por mais uns 40 minutos
para a retirada da hérnia e a limpeza disso tudo. Vamos mostrar agora a drilagem, o Edward, que está funcionando o shaver. Passa o shaver lá para ele, que nós temos que abrir agora esse processo articular que está na tela de vídeo para enxergarmos uma raiz que está descendo para a vértebra inferior. Ele vai utilizar um shaver, um botãozinho azul aqui, ó. Aqui, azulzinho. Azul ou preto? Azul. Então, está utilizando um shaver para a retirada de quê? Qual o objetivo? O que ele está fazendo nesse exato momento? Está exatamente aqui, olha, drilando esse processo articular aqui, para entrar aqui dentro, olha, para chegar lá dentro. Ele está abrindo esse espaço aí, olha. Isso aqui é tipo uma broca que roda, está rodando a 8.750 rotações, não é isso? Sim. 8.750 rotações para retirar toda essa estrutura óssea da frente da raiz, entendeu? Que está descendo em direção à vértebra inferior. Isso porque, quando nós temos nessa região de L4, L5, que é essa raiz daqui, essa raiz nós chamamos que é a raiz emergente, a raiz que sai de L4, porque por detrás desse processo articular está descendo a outra raiz espinhal que vai aparecer na vértebra inferior. Por isso que muitas das vezes o paciente tem a sintomatologia em duas raízes diferentes, entendeu, Carol? A raiz emergente de L4 e a raiz descendente de L5, que vai descer para a vértebra inferior. E é interessante, né, Eder? Quando a gente examina o paciente no ambulatório, que não temos nenhuma ressonância, não tem exame nenhum, a gente fala para o paciente, olha, nós vamos pedir a ressonância e a sua lesão é no forame vertebral, no recesso lateral, pegando a raiz emergente de L4 e a raiz descendente de L5. Sim. E às vezes a gente até escreve, né, no pedido da ressonância, toda a nossa impressão diagnóstica. E o paciente volta, às vezes, na consulta, espantado. Pô, doutor, como é que você sabia disso tudo sem ver nenhum exame? É exatamente a importância do exame físico, da anamnese do paciente. É fundamental, sempre, a gente não cansa de repetir, que nas cirurgias endoscópicas nós temos que ter uma precisão do exame, da anamnese, rever o paciente algumas vezes, sempre nós pedimos para os pacientes que 2, 3 dias antes da cirurgia que retornem ao nosso ambulatório para termos em mente exatamente o que nós vamos encontrar na hora da visualização do J. Então aqui que ele está fazendo uma drilagem, está retirando o J, ou seja, a parte óssea, para chegarmos na região medial do processo articular. Não quer ressonância? Quer ressopante, doutor? Pode. Aqui, ó. É sempre interessante que aqui dentro da OrtoCenter, muitas das vezes, nesse nosso centro de treinamento, nós convidamos algumas empresas para trazermos os seus materiais para nós adequarmos e termos a certeza absoluta da qualidade de todo o material, assim como peças de plástico, sempre para termos a certeza de tudo aquilo que nós vamos enxergar na cirurgia. É um centro de treinamento que nós estamos desenvolvendo aqui dentro da clínica com bastante sucesso. E temos aí com treinamento dentro da artroscopia de ombro, de joelho e agora dentro das cirurgias endoscópicas. E naturalmente veio para ficar, né, Eduardo? Verdade. Porque quando a gente caminha ao longo do tempo, ao longo das décadas, esses procedimentos cirúrgicos tinham algumas complicações pelo tempo de exposição, pelo tempo de acesso. Hoje em dia, nas cirurgias minimamente invasivas, não só da coluna vertebral, entendeu, Carol? Como nas cirurgias gerais, como apendicite, retirada de pedra de vesícula e diversos outros procedimentos cirúrgicos dentro da urologia, etc., o resultado cirúrgico é infinitamente melhor,
porque tem menos sangramento, tem menos aderência, diminui o risco de processo infeccioso, tem menor tempo de permanência dentro das unidades hospitalares e, sem dúvida nenhuma, a qualidade de resolução hoje é infinitamente maior quando nós comparamos a uns 15, 20, 30 anos atrás. Naturalmente, sempre é necessário um treinamento adequado para toda equipe que vai realizar, seja qual for o procedimento cirúrgico. O Edward está tirando, né, o recesso lateral, né, Edward? Está tirando o recesso lateral e por trás disso tudo, daqui a pouco, aparece a raiz descendente que vai descer na vértebra, no espaço vertebral inferior de L5-S1. Chega. Eu posso adiantar para vocês, olha, é mais difícil operar, realizar um procedimento nessas peças anatômicas, entendeu? Do que em vivo na realidade. Em vivo é mais fácil, tenho a certeza disso, porque as estruturas chamam mais atenção, as cores são mais vivas, né? É mais maleável as peças dentro da realidade quando nós comparamos aí com essas peças anatômicas. Mas, sem dúvida nenhuma, é um excelente instrumento para treinamento dos cirurgiões. A curva de aprendizado, para chegarmos a um aperfeiçoamento desse, como o Edward está apresentando, é de alguns anos. Você tem que ter conhecimento de vídeo, tem que ter conhecimento de cirurgia de coluna, tem que ter conhecimento clínico para o diagnóstico, interpretação de exames de imagem, etc. Adiantamos aqui em torno de uns 20 minutos o nosso treinamento, em que foi retirado essa parte do J, do processo articular inferior da vértebra de L5, que é justamente o que está colorido aqui em azul. Para mostrar o que a vocês? Aqui por dentro, que é justamente esta raiz, quando nós retiramos parte desse processo articular, nós vamos encontrar esta outra raiz aqui que está em amarelo, né, que eu estou apontando com a minha agulha, que é chamada raiz descendente. Que raiz é essa? É a raiz que vai sair na vértebra inferior. Vamos olhar agora o vídeo em que o Edward vai mostrar esta raiz descendente, que sempre nas nossas cirurgias endoscópicas, nós mostramos a vocês, acabamos de retirar o processo articular, estamos diante da raiz descendente. É exatamente esta, na peça anatômica de plástico, é onde nós estamos apontando a agulha. Isso porque, na maioria das vezes, existem duas raízes comprometidas, a emergente e a raiz descendente. Então, o Edward está colocando agora o endoscópio para a visualização da raiz descendente, que é essa que está branquinha de lateral a lateral. E com isso, normalmente, quando nós chegamos nesse ponto, realizamos a limpeza das estruturas vizinhas da raiz. No momento que nós temos a certeza absoluta que a raiz descendente foi toda liberada, então nós determinamos o encerramento do procedimento cirúrgico. Está acabando a limpeza da raiz descendente. Totalmente livre. Como é que ela está? Totalmente livre, bem branquinha ali, né? Na maioria das vezes, quando essa raiz, esse nervo espinhal, está sendo comprimido por muito tempo, ele está bastante avermelhado. Que existe um sistema de irrigação do nervo que é chamado sistema de vasa nervorum, em que ele fica com processo inflamatório, que muitas das vezes, no pós-operatório imediato, e às vezes se perdura por 2 a 3 semanas, o paciente vem a sentir parestesias, ou seja, dormências pela perna em função da descompressão dessa raiz espinhal. Então, para concluir, as cirurgias endoscópicas hoje nós utilizamos para a liberação da raiz espinhal emergente ou descendente, procedimento cirúrgico de hérnias de disco localizadas tanto na região mais lateral, posterolateral ou região central. E hoje em dia as cirurgias endoscópicas estão avançando bastante
para as alterações degenerativas, que são as espondiloses da coluna lombar. Não é isso, Ed? Isso aí. E aqui está totalmente livre agora o recesso lateral, que é onde estava a compressão, aqui nessa... ali na póstero, uma hérnia póstero-lateral, né? Na verdade, ela está aqui agora mais foraminal, né? Mas aquela hérnia que a gente mostrou no computador, ela era mais centro-lateral. Então, pega esse ombro da raiz aqui e a axila. E ali está o ombro da raiz e a axila. Ali, completamente liberado. O ombro ali por cima, tá vendo? O braço descendo e a medula por trás formando o corpo. E ali entre os dois a axila, que seria o que a gente mostrou ali. Exatamente. E com isso, a gente sempre se vê muito agradecido pelas tecnologias em que nós dispomos hoje, agradecendo a todas as empresas que ajudam ao nosso desenvolvimento médico. É fundamental todas elas que estejam com a gente no nosso dia a dia, mostrando as novas tecnologias, junto com a engenharia, e, sem dúvida nenhuma, com isso a gente avança um degrau ou vários degraus em direção ao sucesso e à minimização das complicações cirúrgicas. Muito obrigado. Obrigado, Edward. Obrigado a vocês pela participação, por estarem com a gente aqui, e trazendo todo esse material. Esse momento aqui, desses 20, 30 minutos, sem dúvida nenhuma, vocês necessitaram mais de 2 dias até chegar isso tudo aqui. Que isso aqui, na realidade, é o palco final do teatro, né? Porque tem sempre um treinamento por trás, a chegada da van, a vinda da empresa de vocês. Agradecer a toda a parte de imagem, toda a equipe de sonorização, a equipe que possibilitou a realização de tudo isso aqui dentro da Clínica Ortocenter. Edward? Isso aí. Estamos aí junto com toda a equipe, trabalhando e treinando para o bom desempenho e o melhor resultado dos nossos pacientes. Muito obrigado.